queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito dos profetas menores. Infelizmente, ou felizmente, estamos chegando ao final da nossa série de estudos bíblicos a respeito dos profetas menores. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Zacarias e depois o último profeta é o profeta Malaquias. Então, como eu disse na aula anterior, na aula de Ageu, esses três profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os profetas que profetizaram após o retorno de Israel, que ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Então, após esse longo período de 70 anos, nesse regresso para a terra prometida, para Jerusalém, a Bíblia mostra que aparecem três personagens: Ageu, Zacarias e Malaquias. Semana passada nós estudamos a respeito do profeta Ageu. Hoje estaremos falando a respeito do profeta Zacarias. E na próxima semana é a nossa última aula dessa série de estudos bíblicos a respeito dos profetas menores. Depois que acabar os profetas menores, nós entraremos com uma outra série de estudos bíblicos. Mas hoje nós vamos falar sobre o profeta Zacarias. Eu queria lembrar vocês, internautas, vocês que nos assistem, para continuar e para não esquecer de clicar no gostei, depois nos adicionar na lista dos favoritos e inscrever-se em nosso canal, porque fazendo assim você ajuda o professor Fábio a divulgar os seus vídeos na internet. Você ajuda-me a divulgar a palavra de Deus no YouTube. Então eu peço que você não se esqueça, clica no gostei, adiciona na lista dos favoritos e inscreva-se em nosso canal, ok? Queridos, então hoje é a lição de número 12 e o título da nossa lição é Zacarias, o reinado messiânico. O nosso autor da nossa revista, o pastor Ezequias Soares, nessa aula ele vai trabalhar simplesmente o capítulo 8 do profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele é o profeta, entre os profetas menores, o que mais escreveu, ao lado do profeta Oséias. Oséias e Zacarias, ambos escreveram 14 capítulos. Mas o profeta Zacarias, ele tem alguns versos a mais do que o profeta Oséias. Então o profeta Zacarias, ele acaba sendo um profeta que mais escreveu. Então, entre os profetas menores, ele é o que mais escreveu. Então Zacarias, ele escreve 14 capítulos, mas ele escreveu um pouco mais de versículos do que o profeta Oséias. Dentre os 12 profetas menores, Zacarias, ele é o que mais fala da vinda do Messias. Ele é o mais messiânico entre os profetas menores. Então Zacarias, ele tem algo peculiar. O que é? Divulgar para os judeus que estavam voltando do cativeiro a vinda do Messias. E o escritor da nossa revista, o pastor Ezequias Soares, ele vai trabalhar simplesmente o capítulo 8, para defender a tese sobre o reinado do Messias. Antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, que ele aborda simplesmente o capítulo de número 8, eu quero fazer algumas considerações a respeito do livro de Zacarias. A primeira consideração que eu quero fazer é para nós tomarmos cuidado quando nós formos interpretar profetas com esse tipo de literatura. Por quê? Porque o profeta Zacarias,
ele é um profeta que alguns comentaristas vão dizer que ele é da linhagem apocalíptica, ou seja, o seu estilo literário dentro da cultura judaica, segundo alguns, é um estilo apocalíptico. Outros vão dizer que é uma mescla entre a literatura apocalíptica e ditos proféticos. Para quem não sabe, a literatura apocalíptica é um estilo de se escrever. É uma maneira que você escreve alguma coisa. Isso começou a ganhar força no cativeiro babilônico. Tá? E quem que inaugura na Bíblia o estilo apocalíptico na sua literatura? Isso é consenso de todos os teólogos. Foi o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele inaugura a literatura apocalíptica. Aí vão dizer que outros livros seguem-se a linha de Daniel. No caso, Ezequiel e no caso, Zacarias. No Novo Testamento nós temos um livro de linguagem apocalíptica, que é o livro do Apocalipse, que Apocalipse em grego significa revelação, tá? Ou seja, esse estilo apocalíptico, ele é um estilo que usa muita metáfora, usa muitos símbolos para descrever algo. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado na hora de interpretar textos, principalmente do Antigo Testamento e na questão dos profetas, qual é? É fazer uma leitura, primeiramente, literal do texto. Esse é um dos princípios básicos da hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação. E a ciência da interpretação diz que todos aqueles que vão debruçar para interpretar um estilo literário, a primeira regra, interpreta esse texto de forma literal. Ou seja, você não pode ir para o texto pensando que o texto está falando simplesmente de alegorias, de símbolos ou de metáforas, ou algum tipo de hipérbole, no caso de exagero. Tá? Bultmann, que foi um grande teólogo, mas da linha liberal, ele dizia o seguinte, que antes de você olhar para um texto, você tem que ir para esse texto sem pretexto. O que é isso? Você não pode olhar para o texto com uma linha de pensamento já pré-organizada dentro de você. Para você ir para um texto, seria necessário você fazer o quê? Você se abster-se do seu pré-conceito, daqueles conceitos já pré-formulados que você tem. E o livro de Zacarias é um livro que você tem que olhar com essa perspectiva. Primeiro, analise ele de forma literal. Segundo, vai para esse texto sem pretexto. E qual é o pretexto, Fábio? Por exemplo, talvez você é da linha amilenista. Então o amilenista, ele vai para esse texto tendo já isso no seu bojo. Então tudo que você ler do profeta Zacarias, você vai entender na visão amilenista. Talvez você, Fábio, eu não sou amilenista, eu sou pré-tribulacionista. Tudo bem. Você também deveria ir para o texto sem esse pré-conceito. Ou seja, todas as visões escatológicas, as 4 visões escatológicas, seria necessário e imprescritível o quê? Que na hora que você fosse para esses textos, você se livrasse, como diz Bultmann, desse pré-conceito já formado pela sua base teológica e daquilo que você ouve para interpretar esses textos sagrados. Então isso eu queria deixar muito claro. Outra coisa, o livro de Zacarias, ele é um livro escatológico, que nós chamamos de eschaton no grego. O que é eschaton no grego? É futuro, é algo que ainda irá acontecer. Então, o livro de Zacarias, ele tem um pouco, sim, de escatologia. Então, cuidado ao interpretar Zacarias.
Tá? Tenha isso em mente. Vai para o texto entendendo o contexto histórico. Tá? Muitos professores, pastores, muitos estudantes da Bíblia não dão importância devida à questão histórica em que está inserido o profeta. Por quê? Porque se você faz uma boa leitura do contexto histórico do profeta, você fará uma melhor interpretação do profeta. Tá? Então, o profeta Zacarias, você tem que tomar esse cuidado. Quando é que começa a profetizar o profeta Zacarias? Eu disse semana passada que Ageu e Zacarias começaram quase junto. Ageu começa, depois de 2 meses, Zacarias recebe o chamado profético. Possivelmente, nós vimos na aula passada que Ageu profetiza de setembro a dezembro, e Zacarias, ele começa a profetizar em fevereiro de 520. Então, Zacarias profetiza no ano 520. Qual é o cenário histórico? O mesmo cenário do profeta Ageu. Tá? Eu não vou repetir o cenário histórico aqui para nós ganharmos tempo, mas se você dá uma olhadinha na aula de Ageu, tá? Que é a aula de número 11, lá tem todas as informações necessárias, base histórica, tá? Em onde está inserida esses profetas. A Bíblia diz que Zacarias, ele é de linhagem sacerdotal. O nosso personagem de hoje, ele é de família sacerdotal. O texto diz que veio a palavra do Senhor a Zacarias. Então, como é que Deus se comunica com o profeta? Através da palavra. Eu sempre tenho repetido isso. É dabar. Ou seja, houve uma conversa verbal entre Deus e Zacarias. Tá? Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Aí, se você dá uma olhadinha em Esdras e em Neemias, você vai observar que este homem aqui, Zacarias, ele é de linhagem sacerdotal. Porque o seu pai era e o seu avô também era. Um dado interessante, que nesses livros que eu acabei de mencionar em Esdras e Neemias, não aparece o nome de Baraquias, que era pai de Zacarias. Acredita-se que possivelmente o pai de Zacarias morreu quando ele era ainda um menino. E quem é que cuida então de Zacarias? O seu pai Ido, ou melhor, o seu avô Ido. Então o avô de Zacarias toma conta dele. E por ele ser sacerdote, de linhagem sacerdotal, ele conhecia muito bem o que? A lei de Deus, a Torá. Ele conhecia as instruções de Deus. Ele conhecia os mandamentos de Deus. E Zacarias, ele tem um nome muito sugestivo. Lembra que eu disse que Zacarias é um livro escatom, é um livro escatológico que fala do futuro. Mas o livro de Zacarias, ao mesmo tempo que ele remessa, que ele te lança ao futuro, é o mesmo livro que te lança ao passado. Por quê? Porque Zacarias significa Adonai lembra, ou Adonai lembrou. Ou seja, Adonai está lembrando do quê? Das promessas. Feitas a quem? A Israel. Ou seja, Zacarias traz no seu bojo, traz no seu nome, tanto o passado quanto o futuro. Porque ele trabalha essas duas ideias. Porque Zacarias é Adonai lembrou, ou Adonai lembra. Lembra do quê? Das promessas que ele tinha feito ao povo de Israel. E nós observamos algumas promessas. Olha para Abraão. Qual foi a promessa que Deus disse para Abraão? Abraão, vai para uma terra onde eu te mostrarei. E que nessa terra onde você chegar, que eu vou te mostrar, lá será estabelecido o quê? O meu povo. Que terra era essa? Era Eretz Israel. Era a terra de Israel. Tá? O que nós conhecemos hoje como Israel. Aquele pedaço de terra era promessa. Então Zacarias, olha o contexto de Zacarias. Zacarias estava voltando do cativeiro.
Já fazia cerca de 17 anos aproximadamente que o povo tinha voltado. O povo ainda estava naquele momento de transição do exílio para a sua terra natal. E Zacarias entra o quê? Lembrando as promessas feitas de Deus ao povo de Israel. Zacarias, ele incentiva a reconstrução do templo. Zacarias, mais ou menos seu nome, diz o seguinte: o povo reconstrua essa casa. Olha o que o profeta Ageu disse, que a glória dessa segunda casa será muito maior do que a primeira. Esta terra, que hoje ela é desabitada, porque existe aproximadamente somente 50 mil moradores aqui. Mas vocês podem ficar tranquilos que um dia ela vai ser povoada. Um dia ela vai ser, a urbanização vai chegar em Jerusalém. Vamos para frente, porque Deus tem promessa para nós. Era essa a mensagem de Zacarias. Zacarias então relembra as promessas de Deus. Zacarias, ele tem algumas coisas muito interessantes. Ao meu ver, queridos, o livro de Zacarias, como nós já disse, ele tem 14 capítulos. É impossível nessa aula nós falarmos sobre os 14 capítulos. Ezequias Soares fala só do 8º, tá? Só do 8º. Eu vou tentar fazer nessa aula o quê? Vou dar uma visão panorâmica das 8 visões noturnas que teve o profeta Zacarias. O capítulo 1, tá? Do profeta Zacarias, do versículo 3 até o capítulo 6 e o versículo de número 8, vai trabalhar o quê? Visões. Tá? Então, relembrando, o capítulo 1, do versículo 8 ao capítulo 6 e versículo 8, vai falar sobre 8 visões. Então, quando é que começa a visão, Fábio? No versículo 8 do primeiro capítulo. Tá? Eu vou tentar fazer o quê? Uma leitura desse texto. Por quê? Porque nós ouvimos muitas interpretações erradas. É por isso que eu disse, tenha cuidado ao ir para esses textos. Por quê? Porque tudo que as pessoas vê nesse texto, eles tentam fazer uma associação com quem? Com Cristo. Então é esse o cuidado que Bultmann e outros teólogos vão ter ao interpretar um texto bíblico. Não pense vocês que aqui tudo está falando de Cristo. Tá? Somente na 4ª visão, que nós vamos ver aqui, onde o sumo sacerdote é acusado, vai dar uma ideia de messianidade. Tá? Na primeira visão, vamos já observar a primeira visão. A primeira visão vai falar sobre a visão dos cavalos. Nessa visão dos cavalos, é muito interessante ela, por quê? Porque o texto começa assim, ó: olhei de noite, por isso chama visão noturna. Ele olhou de noite e viu um homem montado em um cavalo vermelho. Então o homem estava montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas. Murtas é uma árvore muito típica de Israel. Ela é cheirosa, amarelada, ela é muito bonita, é muito típica naquela região. Tá? Então ele parou entre essas murtas. E parava entre as murtas que estavam nas profundezas. E atrás dele quem? Deste homem que estava nesse cavalo vermelho. Atrás deste homem, que estava sentado num cavalo vermelho, tinha outros cavalos de cores vermelhas, morenos e brancos. Tá? Então a primeira visão que ele vê é um homem e cavalos atrás dele de 3 cores. Tá? E quem são esses cavalos? É aí que mora o perigo. É isso que eu estou falando. Cuidado ao ir para esses textos.
Para nós entendermos um pouquinho, deixa eu recapitular para você um pouquinho sobre o contexto histórico. Rapidinho. Zacarias, ele está no ano 520. Tá? No ano 537, a Síria, a mandado de Ciro, volta a Jerusalém, manda o povo da Babilônia voltar para Jerusalém. Tá? Essa vinda para Jerusalém não era porque Ciro era bonzinho. Porque quem que estava mandando no mundo naquela época? Era a Pérsia. E a Pérsia tinha uma maneira diferente de trabalhar os seus subordinados, os seus conquistados. Diferente da Babilônia e da Síria. Nós já vimos em aulas anteriores como trabalhava a Síria. A Síria, ela era cruel. Ela pegava os seus conquistados e judiava fisicamente. A Babilônia era diferente. Ela levava os seus cativos para a sua terra. Para fazer o quê? Para subjugá-los. Para trabalhar e que esse trabalho fosse revertido para si e não para o povo que estava sendo conquistado. Ou seja, então a Babilônia, com os judeus lá, os judeus trabalhavam, e quem que estava sendo enriquecido? A Babilônia. E automaticamente estava fazendo o quê? Estava desmantelando, desconstruindo a cultura judaica. A Pérsia era diferente. A Pérsia dava autonomia para os seus conquistados. Isso que vai fazer a Síria. A Síria vai dar autonomia para os seus conquistados. Ou seja, é uma tolerância religiosa. Que segundo alguns teólogos, diz que essa tolerância era apenas uma camuflagem para a sua opressão. Ou seja, ao patrocinar o culto local, esperava conseguir algum consenso. Olha a manipulação dos persas. Pelo menos dos sacerdotes, para sua administração. Desta forma, o poder central que administrava o sistema de tributos recolhidos mediante os sápatras. Então o que os persas fez? Mandou todo mundo de volta. Quem que estava cativo voltou para suas cidades. Então isso volta a Jerusalém. Mas em cada região, os persas fizeram o quê? Colocaram um sápatra. O que é um sápatra? O sápatra era o representante legal do Império Persa. Lá, nessas províncias sobre dominação persa, esses sápatras, eles estavam incumbidos de fazer o quê? De cuidar da administração, de recolher tributos e enviar para a capital da Pérsia, para alimentar o sistema político e militar dos persas. Então os sápatras, eles estavam em cada região estratégica. Então em Jerusalém tinha um sápatra. E ele manipulava quem? Possivelmente ele passou a manipular os sacerdotes, porque era através da religião que se manipulava o povo para tirar aquilo que lhe restava, o pouquinho de dinheiro, o pouquinho de coisas que ele tinha. Quem é que manipulava para retirar essas coisas? A religião. Então os sápatras estavam subordinando a quem? Quem estava manipulando? Os sacerdotes. Bem verdade é que nessa época o sacerdócio já estava corrompido. E os sápatras tinham essa finalidade de administrar os recursos dessas regiões. Outra coisa, eles voltaram, mas eles não eram totalmente autônomos. Tá? Um teólogo alemão ele vai dizer que as ações autônomas das partes que formavam o império não eram permitidas, e onde aparecessem eram duramente reprimidas. Então quando Cambises, quem foi Cambises? Nós falamos na última aula. Cambises, ele era filho de Ciro. Quando Ciro morre,
Quem é que reina? Cambises. Cambises, ele conseguiu, no ano 525, unificar o Império Persa. Em 525, ele consegue agregar o Egito ao seu império. Então, o seu império passa a mandar no Egito. E eles ficam muito fortes. Mas aconteceu um problema. No ano 723, o que acontece? Morre Cambises. Ficaram 2 anos sem nenhum governante. E o que aconteceu com o Império Persa? O Império Persa começou a perder força, porque começou a ter brigas internas. Até que se levanta Dário I. Dário I levanta, e o que ele faz? Ele consolida e organiza a dominação persa novamente. Então Dário ele consegue fazer o quê? A reorganizar e consolidar a dominação persa, que estava em falência em 2 anos, por causa da morte de Cambises, que não deixou o herdeiro legítimo para assumir o trono. E aonde aparece Zacarias? Zacarias aparece justamente após 2 anos de revolta, após 2 anos de brigas internas entre os persas, para ver quem pegaria o cargo político. O que acontece? Aparece quem? Zacarias. Zacarias, possivelmente, ele profetiza em uma visão onde o império já estava consolidado. Ou seja, a mensagem de Zacarias era uma mensagem que, com essa consolidação pérsia, o que iria acontecer? Judá iria sofrer. Judá não seria autônoma. Judá não estava sendo livre. Estava sendo subordinado pelos sápatras. E quem que estava manipulando? O sacerdote. Os sacerdotes, a mandado dos sápatras, manipulava o povo daquela época. Então é nesse contexto que surge o profeta. É nessa visão que o profeta vai trabalhar. O profeta vai trabalhar justamente essa visão. A visão do Império Persa dominando a vida deles. Então, na primeira visão, nós temos o quê? Na primeira visão, nós temos um homem montado num cavalo. Alguns intérpretes vão falar que esse homem montado nesse cavalo é Cristo. Queridos, cuidado. Cuidado. Tá? Cuidado. Por que cuidado? Vamos dar uma olhadinha no verso 9. Tá? Vamos ler o verso 9 com cuidado. E eu disse, Zacarias disse, Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o anjo que estava entre as murtas e disse, estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo que estava entre as murtas e disseram, nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Olha o verso 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado por 70 anos? O que tem nesse texto aqui? Nesse texto tem essa visão. Existe um homem e esses cavalos. Tá? Quem são esses cavalos? Esses cavalos saem e rodeiam toda a terra. E depois de eles rodear toda a terra, eles voltam com uma mensagem. E qual é a mensagem? Nós rodeamos a terra. Olha no verso 11. Quem está falando no verso 11? Os cavalos. Os cavalos estão falando no verso 11. Eis que temos andado pela terra e toda a terra está tranquila e sossegada. Mas o versículo 12
contrapõe a fala dos cavalos. Porque na fala dos cavalos, a terra está tranquila e sossegada. No verso 12, que é a fala do anjo, a leitura que o anjo faz da terra não é a mesma leitura que faz dos cavalos. Os cavalos fazem um tipo de leitura. O anjo faz um outro tipo de leitura. Não parece que tem um contraponto? Então o que significa isso, Fábio? Queridos, essa primeira visão está falando sobre o reinado persa. Esses cavalos que saem para rodear a terra e falam que a terra está tranquila e sossegada, o que significa isso? Isso é provado de forma arqueológica e de forma documental. O Império Persa tinha um esquema muito eficiente de correio. O Império Persa era muito grande. O Egito fazia parte do Império Persa. Israel fazia parte do Império Persa. Eram nações longínquas. E como que um sápatra, naquela época não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha telefone, não tinha meios de comunicação rápida. Então eles tinham um sistema muito eficiente de correio, onde um sápatra mandava uma mensagem de Israel para o Egito e do Egito para o reino persa. E isso chegava muito rápido lá. E eles conseguiam informar ao rei como que estava as suas cidades dominadas. É esta visão que está tendo Zacarias. É essa visão que Zacarias está falando. Ou seja, a terra estava sossegada. Que sossego era esse? Que tranquilidade era essa? Ou seja, os persas estavam dominando de forma eficiente. Aqui não está falando de Cristo. Aqui Zacarias está fazendo uma leitura daquela situação que os persas estavam dominando. E o anjo então contrapõe essa palavra. O anjo diz: Senhor, até quando o Senhor não fará nada? Olha o que diz no versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais esteve irado por 70 anos? A leitura dos cavalos, a terra está tranquila e sossegada, ou seja, os persas estão dominando. Aí o anjo fala, contrapondo a fala dos cavalos. Lembrando a Deus: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Ou seja, o anjo estava falando: os sápatras estão lá, estão subjugando o meu povo, que acabou de sair do cativeiro babilônico. E você não vai fazer nada, Eterno. Aí o Eterno responde, do verso 13 ao verso 17. Ao verso 13 ele vai falar que ele responde de forma sossegada e palavras boas e consoladoras. Ou seja, a primeira visão, ela é uma visão que fala do quê? Que fala sobre o Império Persa reinando ali. E que Deus estava contra essas nações que iriam subjugar o povo. A resposta do anjo, a resposta do Adonai ao anjo, são com palavras boas e consoladoras. Do verso 13 ao verso 17, que é a resposta ao anjo e não aos cavalos. Qual é o tema do versículo 13 ao versículo 17? A reurbanização de Jerusalém e das cidades de Judá. Ou seja, Deus iria reurbanizar essas cidades. Porque Adonai estava indignado contra, o texto no verso 15 fala em hebraico, Hagoim, Rasha Anamim. Ou seja, Goim em hebraico é nações gentílicas. Observa que Deus está falando aqui que ele está indignado contra as nações. Olha o que ele diz no verso 15: e com grandíssima ira estou irado contra as nações. Goim. Goim em hebraico é nações. Goi é nação.
Goim está no plural, contra as nações que têm feito mal contra o meu povo. E ele continua dizendo: estou desgostado, porque eles auxiliaram no mal. E aí o texto continua: portanto, o Senhor me disse: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será reedificada. Versículo 17. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda recolherá a Jerusalém. Então, ao meu ver, a terra estabelecida e tranquila, do verso 11, é o reino persa. O verso 18 ao verso 21, nós temos outra visão. Qual é essa visão? Dos 4 chifres. Queridos, muitos teólogos pentecostais vão dizer que esses 4 chifres é 4 impérios: Babilônia, Pérsia, Roma, Grécia e Roma. Então, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Queridos, ao meu ver, não está se referindo a isso. Por quê? Porque chifre em hebraico é Keranot. Keranot em hebraico, no Antigo Testamento, simboliza força. Chifre fala de força. Na semântica hebraica, esse chifre são um orgulho de um touro jovem. Ou seja, quem que tinha acabado de levantar era persa. Então esse chifre aqui, na verdade, simboliza o quê? Simbolizava a força militar de um povo. E o número 4, o que significa na Bíblia, na semântica hebraica? 4 significa universalidade. Simboliza o mundo. Lembra das 4 estações do mundo? Nós temos 4 estações. Dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Ou seja, o número 4 na Bíblia fala sobre universalidade. Então, essa visão aqui do profeta, ela pode ser uma visão escatológica? Claro que ela pode. Mas aqui não está se referindo a exatamente um povo. Não está se referindo à Babilônia, aos persas, aos gregos e aos romanos. Na verdade, fala sobre todos, porque fala chifres, que fala sobre o poder militar, e fala o número 4, universalidade. Então, ao meu ver, o que Zacarias está profetizando aqui? Todos aqueles que se levantar de alguma forma militar, de forma bélica ou de forma política contra o meu povo, eu enviarei o quê? Ferreiros que serrarão os seus chifres, ou seja, quebrarão a sua força. Porque hoje, quem são os inimigos de Israel? Acredita-se, acabou de ter um simpósio há 2 meses atrás aqui no meu estado, que nesse simpósio, nessa conferência de israelitas, acredita-se que existe cerca de 140 países, 140 povos, 140 nações contra Israel. A Síria é uma, o Irã é outro, o Iraque é outro, o mundo islã é outro. Então é nessa perspectiva que profetiza Zacarias, tá? Todo, chifre fala de poder, 4 fala de universalidade, ou seja, todo mundo que se levantar será penalizado pelo Eterno. Tá? Isso é muito interessante nós estarmos observando. Tá? A terceira visão começa no capítulo 2. Tá? A terceira visão vai falar sobre a reconstrução de Jerusalém. Nessa reconstrução tem um homem, e esse homem sai para medir Jerusalém. Para que ele quer medir a Jerusalém? Na Bíblia em hebraico você compreende isso melhor. Ele sai para medir porque ele queria construir muros. Olha no verso 4. Tá?
ele queria construir muros. Por quê? Muro no Antigo Oriente simbolizava o quê? Proteção, força, poderio também. Então ele queria construir muros para o quê? Para que a sua terra fosse protegida da invasão. Invasão o quê? Dos persas. Eles queriam fortificar o seu povo. Ele almejava então construir cidade com muralhas. Mas o anjo do Senhor, mas outra é a perspectiva do anjo. Por quê? Porque ele queria construir muros. Tá? Mas o anjo falou para ele que não precisava construir muros. Porque essa terra seria reurbanizada novamente. Olha o verso 4 do capítulo 2. Ele lhes disse: corre, fala a este jovem. Que jovem? Era este jovem que estava medindo a terra, dizendo: Jerusalém será habitada com as aldeias, sem muros. Por que sem muros? Porque o próprio Adonai seria a proteção dessa nação. O próprio Deus iria protegê-los de todos e de tudo. E aí ele diz uma outra expressão aqui, ó, no verso 4. Jerusalém será habitada. No hebraico é Perazot Tesev. Perazot Tesev é melhor traduzido como campos habitados. Porque campo parece ser a melhor tradução para a palavra Perazot. Perazot está no plural, campos. E essa palavra em hebraico, ela se refere ao mundo camponês. Nós precisamos entender alguma coisa, que até o ano 587, Judá ela foi desurbanizada. Para a compreensão da história de Israel e dos textos bíblicos elaborados nessa época, é decisivo tomar em conta que em 587 até 450, Israel era um povo camponês, não era cidade. Não existia vida, a vida urbana inexistia. Então o que Zacarias está combatendo aqui? Possivelmente, Zacarias estava combatendo a rincha, melhor dizendo, a rixa que tinha entre camponeses e aqueles que queriam construir cidades. Então esse homem está para medir. O que ele queria fazer? Urbanizar a terra. E Zacarias fala: não, para com isso, porque Adonai está protegendo-nos. Adonai está nos protegendo. Porque do ano 587 até 450, Israel não era visto como urbanidade. Era visto como um povo camponês. Então, nessa visão, ao meu ver, ele estava combatendo rixa entre camponeses e aqueles que queriam reurbanizar a terra de Jerusalém. Porque nessas rixas, o povo estava segregando. E o que neste momento o povo precisava de se unir para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo, para reconstruir as muralhas. Não poderia ter essas brigas internas. Então olha como que é o contexto do livro de Zacarias. A quarta visão, ela vai do capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Qual é o tema dessa quarta visão? A purificação do sacerdócio. O texto vai dizer que o sacerdote estava com as vestes sujas. E Satã está aqui fazendo o quê? Acusando o sacerdote. O que simboliza o sacerdote? A vida religiosa desse profeta. A vida religiosa desse povo. Estava manchada pelo pecado. Estava manchada pelas iniquidades. E o que Deus iria fazer? Deus pede para que troque as vestes deste homem. Mas no verso número 8, aí sim, Zacarias ele é messiânico.
O que ele diz no verso 8 do capítulo 3? Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Servo em hebraico aqui é Ebed. Ebed aqui existe um outro nome, um cognome, que é dado de renovo, de semar. Ou seja, viria um que iria restaurar a parte religiosa de Israel. Aqui, com certeza, ele estava falando sobre o Messias, porque rebento em hebraico dá uma ideia de germe, algo que nasce, algo que vai renovando. Ou seja, ele renovaria a vida espiritual da nação. Esse é o mesmo termo usado em Jeremias capítulo 23 e o verso 5. O que diz em Jeremias 23, verso 5? É o texto áureo. Eis que vem o dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Ou seja, Zacarias aqui, ele tem uma visão do Mashiach. Ele tem uma visão do renovo. Aqui sim, ele está profetizando a vinda desse Messias. Aqui sim, ele profetiza a vinda do Messias, do esperado de Israel. Tão verdade é que quando Simeão, o que Simeão estava fazendo na porta do templo? Esperando a restauração, o renovo, o germe, aquele que emanaria e renovaria as esperanças da religião do povo judeu. E o verso 9 e 10, ele fala que seria tirada, haveria uma remoção da iniquidade. Tá? Aqui, possivelmente, essa remoção da iniquidade, possivelmente, ele está falando sobre o Império Persa. Que o Império Persa seria removido da vida deles e que eles seriam ainda autônomos e verdadeiros. A quinta visão está no capítulo 4, do verso 1 ao verso 14. Ela mantém uma relação com essa visão que nós acabamos de ver. Pois a quarta visão, ela termina com uma promessa à terra. A quinta visão também alude à terra, ou melhor, ao Senhor da terra. É muito interessante nessa quarta visão, porque ele vê o que aqui? O castiçal de ouro e 7 lâmpadas. O que simboliza esse castiçal de ouro? Simboliza a presença de Deus. E os 7 olhos representa quem? O olhar de Deus. O olhar do Eterno. Olha que interessante, no verso de número 11, quando ele vai falar sobre o castiçal. Falei mais, ele disse, que são as 2 oliveiras, a direção do castiçal e a sua esquerda. Falando outra vez, disse, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem desse ouro? E ele respondeu dizendo, não sabes o que é isso? Não, Senhor. E ele disse, são os meus 2 ungidos, que estão diante do Senhor, de toda a terra. Ou seja, ele vê um castiçal, 7 olhos, e no meio, e entre esse castiçal, tinha 2 ramos de oliveira. E quem são esses 2 ramos de oliveira? Zorobabel e Josué. São homens responsáveis por cuidar da espiritualidade e da reconstrução do povo. Então, o castiçal simboliza a presença de Deus. O olhar
Os 7 olhares fala da perfeição do Eterno em observar o seu povo. Então é isso que ele está se referindo. E as 2 oliveiras, esses 2 ramos da oliveira, com certeza, está falando sobre Zorobabel e o profeta, o sumo sacerdote Josué. A 6ª visão está no capítulo 5, que vai do capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Aqui ele fala sobre o que ele está vendo aqui? Um rolo. E se você observar, a mesma dimensão que tem esse rolo, tem o pórtico do templo de Salomão. Então, qual a finalidade desse rolo? Esse rolo ele estava trazendo juízo ou castigo para a nação. Era isso que Zacarias tinha em mente. Ou seja, a lei do Senhor, ela é uma lei que traz juízo e que traz castigo para o povo. Se você olhar Ezequiel 2, verso 10, parece que é o mesmo rolo que eles vê. Ezequiel vê um rolo e parece que Zacarias está vendo esse mesmo rolo voando. Tinha 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Isso é muito interessante, porque fala sobre maldição. Esse rolo fala sobre maldição. Que rolo era esse? A lei do Adonai, a Torá, o que nós conhecemos hoje como a Bíblia Sagrada, porque eles estavam cometendo pecados naquela época. Qual eram os pecados? O do roubo e o julgamento mentiroso. Então Deus iria punir. A 6ª visão vai falar sobre o que é a 6ª visão. Fala do rolo. E a 7ª visão vai falar sobre a mulher e a efa. O que simboliza isso? Observa que a 6ª e a 7ª visão, ela se entrelaça, porque ela fala sobre iniquidade. E a 8ª visão vai falar sobre 4 carros. Muito interessante essa última visão. Por que essa visão ela é super interessante? Porque ela vai contrapor a primeira. Na primeira, quem que estava olhando toda a terra? Os cavalos. E quem que eram os cavalos? O Império Persa. Agora, nessa última visão aqui, Zacarias vai mostrar esperança para o povo. Ou seja, Zacarias termina essa visão dizendo: olha, no começo, quem que estava nos olhando, quem que estava nos subjugando? Eram os sátrapas, era o Império Persa. Mas agora é diferente. Agora, quem que vai nos olhar? Quem que vai cuidar de nós? Quem que está olhando toda a terra? É o Adonai. O Adonai está olhando a nossa terra. Agora não são mais ele que estão nos olhando. E a terra, sim, ela será tranquila e sossegada, porque o Eterno estará sempre nos olhando. Aí, após ao término dessa visão, começam os chamados ditos proféticos. E entre esses ditos proféticos, existe uma profecia sobre a restauração futura de Jerusalém. Lembra que eu falei do ano 587 até 450 ela era desurbanizada? A vida urbana inexistia? No capítulo 8, que é o tema da nossa aula, vai falar sobre o que? O reinado do Mashiach. Vai falar sobre o reinado do Messias. Com isso eu quero dizer o seguinte: eu não sei datar com precisão, mas isso é fato. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala muito bem claro isso. Nas 4 linhas teológicas da escatologia, em alguns pontos, todas elas trabalham iguais. E dentro disso eu quero dizer o seguinte: uma coisa nós sabemos em escatologia: Jerusalém será reedificada. O templo de Jerusalém será um dia reedificado. Acredita-se que desde 1967 já existe um modelo para a reconstrução do tabernáculo.
Já existe modelo sendo construído do candelabro. Já existe modelo sendo arquitetado em Jerusalém. Então, disso nós podemos afirmar de forma categórica. Ainda que a escatologia é algo morredício, ainda que a escatologia me parece ser uma areia morrediça, mas isso todos são de consenso. O Messias virá em Jerusalém. Aonde existe a mesquita muçulmana, ela será derribada e lá será reconstruído o templo de Jerusalém. Será a terceira vez que esse templo será reconstruído. Nós não sabemos datar a época, mas isso irá acontecer, isso é fato. E aonde vai reinar o Mashiach? Irá reinar lá em Jerusalém. E quem é esse Mashiach que vai vir reinar? É o nosso Jesus. É o Jesus que veio há 2000 anos atrás. Ele virá novamente. E ele entrará em Jerusalém. Ele se assentará no trono de Davi. E ele reinará de Israel. E nesse momento, a terra sim terá paz e tranquilidade. Porque ele reinará com justiça, com equidade. No seu reino não haverá injustiça, não haverá 2 pesos e 2 medidas. Nesse reino vai ser uma época muito interessante. Por quê? Porque Zacarias fala que nessa época, isso está no capítulo 8 de Zacarias, que as nações vão se reunir para ir até Jerusalém, para buscar conselho do Eterno. Porque lá de Jerusalém sairá todas as instruções para as nações. Isso é algo muito interessante. Que pessoas, que na verdade no original hebraico fala que os goíns, que os gentios, pegarão nas orlas das vestes de um judeu. No hebraico nós temos uma noção do que é isso. Ou seja, o que é a orla? Na verdade é o tzitzit. O que é o tzitzit? No talit, que é aquele manto que um judeu usa, branco e de cores azuis, existe aquelas franjas. E aquelas franjas que está no talit chama tzitzit. Zacarias diz que os goim pegarão no tzitzit, que aquele tzitzit simboliza os mandamentos de Deus. Eles pegarão nas orlas, no tzitzit, e pedirão para o judeu para que leve ele até Jerusalém, porque eles querem aprender um pouco mais a respeito de Deus. Quando a Bíblia usa a expressão 10 homens judeus, 10 ivrites, 10 judeus, por que o número 10? Porque tinha que ter 10 homens para se formar uma querrilá. Para ter uma querrilá, tinha que ter 10 homens. Então, quando se forma 10 homens, se tem uma querrilá. E quando se tem uma querrilá, tem ensinamento. Essa época será uma época fantástica. Será uma época onde o Messias reinará com equidade. Aonde de lá, de Jerusalém, todo mundo receberá ordens. De quem? Do Mashiach, de Jesus. Será um reino de paz e tranquilidade. Será uma era messiânica. Quanto tempo vai durar isso? Aí cada um fica com a sua visão escatológica. Uns vão falar que é 1000 anos literais, outros vai falar que é um período. Eu não vou adentrar nesse campo, mas uma coisa é certa, queridos: o reino do Messias virá. Ele virá com clareza. Do capítulo 9 ao capítulo 14 de Zacarias, ele vai trabalhar justamente essas visões escatológicas.
Do capítulo 1 ao capítulo 6, ele trabalha um pouco de escatologia assim, mas ele faz uma leitura da sua época. Aí após essa leitura da época, ele lança o olhar para o futuro, animando o povo que esse Messias viria e que Jerusalém seria reurbanizada e que todas as nações viriam até eles e que deles sairiam a bênção e a prosperidade. Queridos, para encerrar essa aula de hoje, eu queria que você ficasse com essa mensagem. Na área escatológica, há muita areia movediça, mas isso é fato, tá? Isso é fato. Então, para terminar essa aula de hoje, você tem que ter o que em mente? O Messias virá. O Messias virá e ele reinará em Jerusalém. Queridos, eu quero agradecer pela vida, eu quero agradecer por esta aula e por este momento. Eu quero pedir que o Eterno continue abençoando a tua vida e espera que esse dia virá com força e com glória. Que venha o Messias, que venha o reino do Mashiach. Shalom a todos, até a próxima aula.